2018. Está no ar mais um Debates do Povo pela Rádio Povo CBN, em Fortaleza nas frequências 95.5 FM e AM 1010, e também no Cariri pela FM 93.5. Na última semana, o juiz Valisney Oliveira, da 10ª Vara Federal, recebeu denúncia e abriu ação penal por suposta organização criminosa envolvendo integrantes da cúpula do Partido dos Trabalhadores. O juiz determinou que 5 integrantes do partido, incluindo o ex-presidente Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff, sejam intimados a apresentar defesa por escrito no prazo de 15 dias. Em setembro do ano passado, antes de deixar o cargo, o então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, denunciou o PT ao Supremo Tribunal Federal pelo crime de organização criminosa. Por outro lado, os integrantes e advogados do partido afirmam que a acusação não se sustenta em fatos nem provas e que o partido está sob um forte esquema de perseguição política há vários anos por parte da Justiça e do Ministério Público. Segundo o PT, estas instituições trabalham cotidianamente para excluir o partido da vida política brasileira, valendo-se de mentiras e do abuso de poder. E para você, querida ouvinte, internauta da Rádio Povo CBN, existe perseguição ao Partido dos Trabalhadores? Para debater o assunto, estão nos estúdios da Rádio Povo CBN, na Avenida Aguanambi, Plínio Bortolotti, jornalista do O Povo, e Rodrigo Marinho, advogado, professor de Direito e diretor do Instituto Mises. Você, ouvinte e internauta, também participa do programa de hoje pelo telefone 85 30 66 40 30, pelo nosso WhatsApp, o 859 8166 5589, e acompanha também a transmissão ao vivo pelo Facebook O Povo CBN. Participe também da enquete que vai decidir o tema do programa da próxima sexta-feira com a Sociedade de Debates. Você pode votar pelo nosso telefone e em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Os temas são: 1. Reforma trabalhista. 2. Redução da maioridade penal. Hoje, ao final do programa, divulgaremos a opção vencedora para o programa de sexta-feira com a Sociedade de Debates da UFC. São 10 horas e 9 minutos. Debates do Povo. Apresentação: Marcos Tardan. Muito bom dia, Rodrigo. Hoje com uma gravata aqui do Mises, é isso? Homenagem ao Plínio. Olha aí, tá vendo, Plínio? Já começou bem, te rendendo minha homenagens. seria se fosse das Misses. Das Misses? Aí eu daria homenagem. Eu pensei que ele ia falar Marx, ele quase pensou em falar Marx, viu? Tá aí, o Plínio prefere as Misses, já o Rodrigo, Mises. Muito bem. Bom dia, Plínio. Não tinha te dado bom dia. Os líderes do PDT, do PCdoB e do PSB estão se articulando para uma atuação conjunta como oposição ao governo Jair Bolsonaro, do PSL. Juntas, essas três legendas elegeram 69 deputados para a próxima legislatura, que começa no ano que vem. O objetivo principal seria fazer frente ao hegemonismo que o PT quer impor aos demais partidos de oposição a Bolsonaro. O PT, vale lembrar, elegeu 56 deputados. O PT enfrenta, portanto, grandes adversidades na justiça, como eu disse aqui no início, na abertura do programa, e também na política. Rodrigo, essas perseguições, por assim dizer, são justas e merecidas? Só quem acredita nisso é militante da esquerda, em especial os militantes do PT. Acredita em quê? São os únicos que acreditam que o PT é perseguido, né? Parece um inimigo imaginário essa história de perseguição, né? Eles sempre acham que estão sendo perseguidos e sempre colocam a culpa no outro, né? Na realidade, praticamente todos os tesoureiros do PT dos últimos anos foram presos, quase toda a diretoria do PT foi presa, tem um ex-presidente preso, tem agora um ex-presidente que é ré do processo, passa a ser ré do processo, né? A brincadeira que se faz é que a presidenta agora vai ser o quê? Qual é o feminino de réu, né? Essa é a brincadeira que se faz aí no lugar O feminino de réu comum. é ré.
Já existe. Pois é, feminino de presidente é que não existia, né? Ela criou para ela. Vai ser Existe ré. também, Vai ser réa. Não, deixa né? eu dizer uma então, coisa. assim, só para terminar, Plínio. Não, um só deixa Peraí. eu fazer uma correção, porque senão o ouvinte não vai entender. Existe o feminino de presidente, sim, é presidenta. Foi criado, Basta inclusive, consultar dicionários. foi criado, inclusive, no manual do politicamente correto, lá no comecinho do governo Lula, e depois, assim que a Dilma chegou, dizendo que queria ser chamada de presidenta. Eu vou A procurar Carmen aqui no Lúcia faz dicionário uma pra descrição você. de neologismos, que inclusive neologismos são criados no dicionário todos os dias. Novas palavras aparecem. Foi uma palavra criada, né, basicamente presidenta. Essa é legal. Mas tem, além disso, tem 5 pontos que eu vou explicar no decorrer hoje do debate sobre o que os petistas costumam repetir. O Lula é perseguido pelas elites. Essa é a primeira. Só o PT é investigado. Essa é a segunda. O PT é vítima de um estado de exceção, depois de ter governado por 13 anos, sendo eleito democraticamente, quase perdendo a última eleição agora. Né, todas as eleições democráticas. Né, nunca, sempre no segundo turno. Né, o último a ganhar o primeiro turno foi o FHC. Né, nem o Lula, nos seus melhores momentos, ganhou no primeiro turno. 4. Nunca se investigou tanto quanto hoje. 5. A culpa é da mídia. Essas são as 5 falácias que o PT costuma repetir, que eu posso explicar ela com mais calma aqui, tardando no decorrer do debate, para demonstrar o quão absurdo serão essas situações. O mediador é você. Eita, começou bem hoje, viu? Tá sobrando até pro mediador. Sobrou até pro Tardan agora, viu, Tardan? Ah, tá certo. Vamos lá. Mas diga, Rodrigo. Eu posso. O Plínio, deixa eu seguir? Pode. Não, basicamente são esses Mas 5. vamos ouvir já o Plínio. São esses 5 pontos aqui centrais que a gente começa a falar, mas conta o primeiro ponto, né? O Lula é perseguido pelas elites. O Marcelo Odebrecht era o 9º homem mais rico do Brasil. O André Esteves, que foi preso, né? O André Esteves, que era o 15º homem mais rico do Brasil, também ligado ao governo do PT. Aí você tem vários outros bilionários que fizeram parte dessa elite junto com o PT. Na realidade, só para dar um comentário, os bancos no governo Fernando Henrique Cardoso, né, eles renderam durante 8 anos 30 bilhões de lucro. Durante o governo Lula, durante os 8 anos, lucraram 199 bilhões de reais. No governo Dilma, em 3 anos, os bancos lucraram 180 bilhões de reais. Não bastasse isso, o Bolsa Rico, né, o BNDES, que foi usado para subsidiar ditaduras, como está sendo provado agora claramente, como o exemplo do Mais Médicos, né? Parece, inclusive, que o nosso debate das últimas semanas, eu acho que fechou aí com a realidade. Praticamente a 100% das vagas estão ocupadas. Então nós vamos ter o BNDES, que é o Bolsa Rico, por exemplo, que é o primeiro. Lula é perseguido pelas elites, é uma falácia absurda, até porque o Lula esteve do lado da elite todos os momentos possíveis e imagináveis. Não, primeiro eu quero fazer uma correção para ilustrar um pouco, talvez, porque é o seguinte, é advogado e tal, então é bom entender um pouco de língua. Tem um negócio chamado VOLPE, que é o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, que é preparado Perfeito. pela Academia Brasileira de Letras, que é considerada a lei da língua. Né? Ou seja... Morro de medo da lei da língua. Oi? Lei da língua. Não, cuidado, o Estado é perigoso. Vai. Não... Olha, o Congresso Nacional atribuiu isso acontece em todos os países do mundo, atribuiu à Academia Brasileira de Letras estabelecer os critérios de palavras, as palavras que entram no vocabulário, que não entram, como é que se escreve corretamente a palavra, chama VOLPE. Depois você pode procurar aí no seu telefone, viu, Rodrigo? Uhum. É Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. Então, se você tem dúvida se uma palavra existe na língua portuguesa brasileira, você vai no VOLPE e procura lá. Então, eu desafio aos ouvintes a procurarem lá a palavra presidenta. E não é um dicionário de sinônimo, é um sinônimo que só dá o gênero da palavra. A gente pode usar a palavra gênero ainda, né? Então, ele busca aqui, resultados encontrados. Presidenta, SF, que significa substantivo feminino. Então, não é um neologismo, a palavra existe e depende da opção de quem vai usar a língua. Se a presidenta quer usar presidenta, é um direito dela. Se o Rodrigo quer usar a presidente, é um direito dela. Então, dela ou dele? Dela ou deles. Então, isso está estabelecido aqui. Eu recomendo para você o VOLPE, viu, Rodrigo? Anote lá, passa no seu escritório para o pessoal consultar de vez em quando. Vamos criar uma nova lei agora para colocar o réu. A outra questão... Esses primeiros golpes, mas vem cá, a outra questão é o Lula seguinte, mais médicos, eu vou... Meia culpa? Eu vou fazer caso aconteça o seguinte, pode anotar aí. Me pergunta... Deixa eu concluir, Rodrigo. Eu vou fazer a chamada meia-culpa se, de fato, essas vagas foram ocupadas. Porque até agora, se não me engano, apenas 17 vagas os médicos escolheram para esses lugares aí onde ninguém quer ir. Então, se daqui 1 ano ou 2, o Rodrigo gosta de falar a longo prazo, né? Essas vagas estiverem de fato sendo ocupadas, pode anotar aí que eu reconheço que eu errei minha análise. Por enquanto, não dá para dizer que eu errei.
Anotado. Quanto à perseguição ao Lula, eu entendo o seguinte... Ao Lula é o PT, né? Ou ao PT, né? Não dá para dizer, por exemplo, que o Lula não sabia do que acontecia no governo dele. O nível que chegou à corrupção não dava para um presidente dizer o seguinte, eu não sabia o que estava acontecendo. Uhum. Essa é uma questão. A outra que foi que eu anotei aqui... Vamos aqui algumas perguntas. Não, deixa eu concluir. Então vai, eu não digo que, digamos assim, exista uma perseguição ao PT, mas digamos o seguinte, existe uma opção preferencial pelo PT. Né? Chegou o momento... preferencial na hora de condenar, na hora de fazer processo andar rápido, e eu tenho um levantamento aqui que eu posso mostrar. Né? Então, depois que o Dallagnol apresentou aquele famoso PowerPoint, não era mais possível deixar de condenar o Lula. Né? O Moro ele estava obrigado a condenar o Lula. Não havia outra forma dele proceder ali. É por isso que eu escrevi uma questão dizendo o seguinte, que o Moro devia ter pedido a suspeição como juiz daqueles processos do Lula. E só para concordar com o Rodrigo, eu concordo plenamente com o Rodrigo quando ele diz que nos governos do PT os banqueiros foram beneficiados e muito. E eu sou autor da seguinte frase, que pode procurar no meu blog. Lula é o pai dos pobres e a mãe dos ricos. Está anotada lá no meu blog. Né? Eu escrevi sobre isso, escrevi um artigo longo sobre essa questão, dizendo que o Lula favoreceu a base da pirâmide, mas favoreceu muito mais o topo da pirâmide. E ele achou que ia amansar a elite brasileira e a elite brasileira passou-lhe a perna. O nosso ouvinte Roberto Costa, do bairro Cocó, diz aqui, não existe a presidenta, é comum de dois. E sim, o presidente e a presidente. Volpe. Ouvi o Plínio e ele está errado. O Volpe é composto de 71% de infakes. Não entendi. Então já investigado, isso ele não sabe. Então ele vai buscar lá discutir com a Academia Brasileira de Letras. Eu prefiro seguir a Academia Brasileira de Letras do que essas pessoas que ficam falando bobagem na internet. Muito bem, Plínio, está aí dado. Agora o João Pedro do Castelo Branco, João Pedro Castelo Branco, do bairro Monte Castelo, ele diz assim, Rodrigo Marinho, você é a favor da criminalização do comunismo, assim como ocorreu em alguns países do leste europeu? De maneira alguma. Eu acredito que liberdade funciona. Eu acredito que sempre que você não deve criminalizar pelo fato de alguém defender uma ideologia. Agora tem uma discussão com o Popper, já inclusive trazida aqui pelo Rui Martinho e com o Plínio, sobre quem tolera o intolerante, né? Qual o limite disso. Então é pensar exatamente qual o limite da tolerância que pode ser dado ao intolerante, ou seja, aquele que quer lhe matar, que quer lhe destruir, deve ser tolerado? Então essa é uma discussão interessante do mundo hoje. Né? O Popper discute isso, né? Quem tolera o intolerante. Então há um limite disso. Em geral, em países comunistas, né, homossexuais foram dizimados, por exemplo, todos os regimes socialistas. Em todos os regimes socialistas você teve prisões políticas. Cuba tem prisão, até hoje, o exemplo claro agora do Mais Médico, ela manteve reféns familiares das pessoas que eram médicos aqui em Cuba para garantir que as pessoas voltem para Cuba ou sejam garantidas nisso. Isso é uma característica de regimes comunistas. Os gulags, né? O arquipélago Gulag, tão bem descrito por Alexandre Solzhenitsyn. Eu nunca sei falar sobre o nome. Grande livro, Solzhenitsyn. Grande livro. Não sei falar sobre o nome dele, mas é um livraço, né? Inclusive, vai ser agora, inclusive, reeditado, né? Com essas crises agora das livrarias. Eu espero que volte o mais breve possível. É um brilhante livro explicando exatamente do caos socialista. E todos os regimes socialistas aconteceu exatamente destruição e morte, né? Intolerando quem discorda do regime. Essa é uma discussão interessante e inconclusiva. Na Alemanha, por exemplo, é proibido você fazer propaganda do nazismo. Nos Estados Unidos tem um partido nazista. Aqui também é proibido. Aqui também é criminalizado, né? Você ter o nazismo aqui. O STF fez uma coisa que eu considerei errado, que tem um autor do Rio Grande do Sul, que ele escreveu um livro negando o Holocausto. O STF proibiu esse livro, o Supremo proibiu esse livro. Proibiu de ser publicado. Mas o Supremo tinha algumas decisões equivocadas, né? Ele proibiu livros que falam sobre biografia não autorizada durante algum tempo, né? O que era um Depois absurdo voltou completo. atrás, né? Infelizmente. Ok, João Aurélio, nosso ouvinte da Aldeota, ele diz, só quem fala o horrível presidenta são os petistas, dói no ouvido. Rapaz, tô achando que a gente tem que fazer um debate daqui a pouco sobre presidenta. Aí vai do ouvido de cada um, né? Eu também usei sempre a presidente, mas eu não vou dizer que quem usa a presidente está errado, porque não está. Aqui já tem outro que mandou também, aqui mandou uma definição do OAS aqui, o nosso ouvinte, ele não mandou. Mas o OAS também aceita a presidenta? Diz, e o que dói mais é ouvir dos alunos que foi a Dilma que mandou registrar essa palavra no dicionário. O OAS é um respeitabilíssimo dicionário. Substantivo feminino, mulher que se elege para a presidência de um país, presidenta. Né? Que exerce o cargo de presidente de uma instituição. Esse ouvinte aí consulta um ótimo dicionário, talvez um dos melhores do Brasil. Pelas consultas, o Volpe e o OAS estão
aceitando, determinando aqui, presidente. Tá. Tem um segundo vamos lá, ponto. tem que ir pode ser para o próximo bloco, Claro, Rodrigo, com porque temos certeza. aqui já o horário para o intervalo. Então vamos aqui a um rápido intervalo, convidando mais uma vez os ouvintes a participarem aqui do programa pelo telefone 30664030, pelo nosso WhatsApp 981665589, ambos com um prefixo, né, o DDD 85, e acompanharem também a transmissão ao vivo pelo Facebook, o Povo CBN. Até já, são 10 horas e 21 minutos.
Debate do Povo hoje com as participações de Plínio Bortolotti e Rodrigo Marinho. Convido mais uma vez os ouvintes a participarem do programa, dando sugestões, críticas, inclusive sugestões de temas para outros programas. Podem entrar em contato conosco pelo telefone 85-3066-4030, pelo nosso WhatsApp, o 859-8166-5589, e acompanharem também a transmissão ao vivo pelo Facebook, o Povo CBN. No momento aqui, pelo menos eu comigo, estou com uma certa dificuldade aqui na conexão na internet, mas eu acredito que... WhatsApp também? Não, no WhatsApp tá legal, no Facebook é que eu não estou conseguindo acompanhar direito. E os ouvintes também podem participar da enquete para decidir o tema do programa da próxima sexta-feira com a Sociedade de Debates. Os temas, as opções são 1, reforma trabalhista, 2, redução da maioridade penal. Os votos, né, a enquete, podem participar pelo nosso telefone e por nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Voltando aqui ao tema de hoje, muitas participações de ouvintes, algumas aqui tem torcida aqui para os dois, viu? A Wanda Mota, por exemplo, a Wanda Mota da Sapiranga, ela é da ala do time, assim, né? Ela é do Plínio. Ela diz. Não. Ela fala concordar assim, com as minhas ideias. Ela fala Time assim, Plínio. Tardan, faça a gentileza de dizer para esse advogado que ele pode fazer as intervenções dele sendo menos ácido e menos irônico. Não agrada essa fala dele. Tá vendo? Então essa foi para você, Rodrigo. Sim, senhora. Agora tem muitos aqui pro... Eu não vou conseguir deixar de ser, mas enfim. Tranquilo. Pelo amor, o outro aqui diz, pelo amor de Deus, quem não sabia, eu dizer que o Lula não sabia dessas coisas que aconteciam no governo. Plínio e sempre será de esquerda. Não, o pessoal tira a cera do ouvido, meu camarada. Eu disse exatamente o contrário. Eu disse que era impossível o Lula não saber aquilo que estava acontecendo. Agora, ele ser condenado só por saber, por ouvir dizer, aí já é outra história. Agora, eu não disse isso. Tira a cera do ouvido. Ou tira a ideologia da frente. E ouça. Abra as oiças. Mas só para ficar claro aqui, para explicar uma figura jurídica, tá, Plínio? O fato de um gestor saber, por si só, já seria crime. E não fazer nada já seria crime. Tá certo? Só para fazer a retificação, mas teria que ser provado. Aquele ouvinte que mandou a página aqui do OAIS, né, mostrando que tem o presidenta, foi o Reginaldo Santos, da Aldeota. Valeu, Reginaldo. Você leu um ótimo dicionário. Olha aí, tá vendo? Muito bem, vamos lá. Rodrigo, você diria que, então, que elementos levariam o PT a acreditar que existe essa perseguição política contra o partido, hein? A próxima, Tardan, é falar que só o PT é investigado, né? A próxima é dizer isso. E não é. Só o PT é investigado. Né? Isso foi repetido e reiterado. Aí quando o Eduardo Cunha foi preso, foi muito engraçado, né? O Eduardo era o maior inimigo do PT. Quando ele foi preso, disseram que ele foi preso só pro Moro poder prender o Lula, né? É uma paralaxe cognitiva absurda, né? O ponto dessa vivência de entender esse contraponto do mundo aí absurdo. Além disso, nós tivemos Aécio sendo investigado, Beto Richa sendo preso, Eduardo Azeredo aí do tal mensalão mineiro, tão repetido pelo PT, condenado. Ou seja, caiu por terra toda a argumentação petista de que haveria, o único que era investigado nessa relação era o PT. Isso, no mínimo, é equivocado e sem dúvida, absurdo. Mas eu lembro que o PT, por estar há 13 anos no governo federal, é lógico que ele é o foco da situação. Ele, por 3 mandatos, estava participando do governo federal, compondo que grande parte do orçamento brasileiro. Ou seja, os números são completamente absurdos, né? Quando você vê as pessoas que estão sendo presas devolvendo os valores que devolvem, são números bilionários, né? A Lava Jato já recuperou um absurdo de dinheiro em relação a isso. E além disso, o PT ainda fala, Tardan, que ele é vítima de um estado de exceção. É estranhíssimo isso, né? Porque o PT foi eleito em 2002, eleito em 2006, eleito em 2010, certo? Eleito em 2014, foi eleito em 2014 com Dilma, ou seja, 4 eleições que o PT foi eleito, e ele escolheu dos 8 ministros do STF, do Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal tem 11 ministros, dos 11 ministros que tem o STF, 8 foram escolhidos por Lula e Dilma. Ou seja, quem os condenou foram os ministros que eles escolheram. Além disso, no STJ, que é outro órgão que também vem confirmando e até ampliando as decisões do Moro, né? Que fique claro, os petistas querem personalizar no Moro o julgamento, que é completamente indevido. Eu acho que o Lula está rezando para que
Gabriela Hart deixe de ser agora a julgadora deles. Já os petistas vão criar a hashtag Volta Moro, porque a Gabriela é muito mais dura, né? Mostrou isso claramente no primeiro momento do que o juiz Sérgio Moro. No TRF 4ª Região vem mantendo... Na conversa com Lula, né? No depoimento, no interrogatório. O TRF 4ª Região vem aumentando a pena, né? O Moro condenou em 9, foi para 12. Já a Gabriela deve condenar mais uma vez isso. Né? E mais, o Janot, que indiciou a Dilma, indiciou o Lula, indiciou o Manteiga, né? Junto ao Supremo Tribunal Federal, isso desceu porque caiu o foro colegiado, ele foi escolhido 2 vezes pelo PT. Ou seja, de estado de exceção não há nada. É um absurdo essa informação que os petistas querem propagar e ela é completamente inverídica. Né? Tem um ponto central contra essa afirmação. A verdade. Né? A realidade mata toda a afirmação petista. Ok. Plínio. Não, primeiro é o seguinte, sobre essas questões de estado de exceção, só investiga o PT, eu absolutamente discordo dessas afirmativas. Quem tem que responder isso é o PT, eu não respondo pelo PT. Agora, eu vou nos fatos. Fato. Teve uma pesquisa da revista Época, insuspeita revista Época, que ela analisou 154 casos do Tribunal Regional Federal 4, TRF 4. Ela pegou, nesses eram 288 réus nesses 154 casos. Né? Todos julgados nessa 8ª turma que julgou também o Lula. E todos foram com relatoria do Jean Pedro Gebran, que foi o relator do caso Lula. Isso aqui foi no período de 5 anos. Ok. Não, peraí. Espero. A revista Veja, ela levantou que o Lula enfrentou, palavras da revista, Época, circunstâncias mais rígidas do que os outros réus em 3 aspectos. Revista Época, não sou eu que estou dizendo, não. Celeridade do julgamento, eles dão aqui os casos, que a média do julgamento da Lava Jato era 18 meses, do Lula foi 6 meses e meio. Unanimidade dos desembargadores, eles dizem que 68% das decisões saíram sem que os desembargadores tinham avaliações iguais, no caso do Lula foi igual. E severidade da pena, isso aí que o Rodrigo acabou de falar. Em termos de rigidez, embora tenha maior pena aplicada em segunda instância, Lula teve um agravamento acima da média. Seu tempo de cadeia foi elevado de 9 anos e 6 meses para 12 anos e 1 mês pelo TRF4. Então, isso aqui é dado, é fato. Não é eu que estou dizendo, isso aqui é um levantamento feito pela revista Época, alguém quiser contestar, conteste, mas aqui é um fato. Um fato. Mas só um pouco. Pois não. Então, eu estou discutindo aqui, falando aqui, deste processo. Eu não estou dizendo que ele é inocente nos demais processos e nem neste. Mas o que eu estou dizendo é que houve um tratamento diferenciado, provado perseguição pela revista Época. Eu não estou usando essa palavra. Não adianta você querer enfiar a palavra, que eu sou esperto com isso. Né? Eu estou dizendo que houve um tratamento diferenciado e muito diferenciado em relação aos outros réus, e aqui explicado pela revista Veja. Caso dos tucanos. Os tucanos, mesmo estando fora do governo, estavam em 4º lugar com mais réus presos, com mais réus investigados. Me diga quantas pessoas do PSDB estão presas? Eduardo Azeredo está preso, o Beto Richa foi preso há pouquíssimo tempo, o Aécio está investigado. Isso, agora depois de 4 anos. A irmã do Aécio estava presa. Não, eu não estou falando investigado, não, estou falando preso. Você citou 2. O Beto Richa foi preso, o Eduardo Azeredo está preso. Você citou 2 depois de 4 anos de Lava Jato. Está preso, assim. O ponto central é, só para primeiro ponto, voltar um pouco da questão do Lula. Cada caso é um caso, Plínio. Não tem como você também jogar a situação. Não, eu estou falando do caso específico, não dá para você eu não vou dizer discutir generalizado. Não, eu tenho que entrar no caso concreto. No caso concreto, em geral, na Lava Jato, tem se aumentado as penas. Mas no caso concreto específico, certo? O Moro foi mais, digamos assim, mais leve, que o culpado de tudo para o PT e para a esquerda de forma geral é o Moro. O Moro foi mais leve do que a própria turma julgadora, certo? E já dando informação um pouquinho mais dentro do direito, a Gabriela Hart é ainda mais dura que o Moro. As condenações que virão, na minha visão, serão piores do que virão. E essa é a primeira Muitas participações de ouvintes aqui. Vários. Muito bem, a Fernanda Queiroz de Maracanãú diz: a Polícia Federal está tendo todo esse trabalhão para investigar e prender esses criminosos e ainda vem o Michel dando indulto.
brincar com a nossa cara. Vamos para as ruas, diz a Fernanda Queiroz. Michel Temer? Ele não deu indulto para deu no ano passado e foi analisado e vai ser julgado essa semana agora no Supremo, se esse indulto é válido ou não é válido, e os membros da Lava Jato, e eu também concordo com eles, é um absurdo, porque na verdade o indulto dele se pensa em beneficiar a gente semelhante à situação que ele vive, né? Na minha visão, a principal preocupação do atual presidente Michel Temer no próximo ano é não ser preso. Essa é a principal preocupação dele. O Francisco Lima, nosso ouvinte, faz várias participações aqui, ele falando da questão de presidenta e presidente, dizendo que as duas formas são admissíveis, estão registradas no AIS e no Aurélio. Ele diz também, Plínio, encontrei um livro escrito por você aqui na biblioteca de Caucaia. O tema foi sobre a manipulação jornalística. Li e gostei. Parabéns. Parabéns pelos argumentos afiados e objetivos. Na verdade, isso aí foi uma compilação de umas conversas que eu tive, se não me engano, no Sindicato dos Bancários. Eu nem tive muita participação na produção desse texto. O Enéas Nobre pergunta, quem estava no governo... Mas agradeço por ele ter lido. Descobri um leitor, tá aí, no meu livro. Mandar uma medalha para ele. Enéas Nobre pergunta, quem estava no governo, o PSDB ou o PT? É lógico que vai ter mais gente do PT preso. E o que mais aqui? Muitas participações... Mas é só um ponto, viu, Tardan? É um absurdo pensar que a oposição tem ainda o controle de alguns pontos da máquina, né? Mesmo, é muito estranho isso, quando você começa a conhecer um pouco mais a política, é impressionante como a situação tem cargo, Plínio, e a oposição tem cargo. E seja no nível federal, seja no estadual, seja municipal. Há sempre conchavos e acordos para compor e agradar todo mundo. Isso o PSDB, que era o principal em tese, né? Na minha visão, é política de tesouras total. PSDB e PT eles estão do mesmo lado. Mas, enfim, né? O Brasil Paralelo trata bem disso na ideia de política de tesouras. Mas esse ponto central é que sempre colocaram o PSDB como inimigo, mas ele tinha cargos, dominava algumas estatais importantíssimas no Brasil, inclusive. Estratégicas, consideradas, chamadas de estratégicas pela esquerda hoje no Brasil. É estranhíssimo essa relação espúria entre esses partidos. E o PSDB sempre teve muito poder, mesmo fora da presidência, porque dirige o estado de São Paulo, né? Não, mas dentro da esfera federal também. Da esfera federal, que é estranhíssimo, né? Porque ele é oposição. Vamos aqui a mais participação de ouvinte, mas no momento eu quero entrar aqui em linha com o nosso repórter Ítalo Cosme, que está acompanhando a eleição da OAB. Ítalo, você nos ouve? Alô, Ítalo? Olá, Marcos Tardan. Oi, como estão aí o clima das eleições? Bom dia. Olha, o clima está agitado, viu, Tardan? E muita gente está aqui no centro de eventos, né, no Salão do Icapuí, para votar para eleger o 32º presidente da seccional cearense da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB Ceará. E, por enquanto, né, lotação, muita gente já esperava esse tumulto, né, muita gente com as camisas que colorem, né, de acordo com a cor do seu candidato preferido, balões, vuvuzelas, apitos, muitas bandeiras, as pessoas gritam palavras de ordem em defesa daqueles que acreditam, e é isso. É uma das votações mais acirradas das eleições para presidente da OAB. O cargo, né, quem vencer vai ficar durante 3 anos, o mandato aí dura 3 anos. E aí, o que chama a atenção é que esse afunamento entre os apoiadores do candidato A e o candidato B começa desde lá de baixo, lá no estacionamento, há uma aglomeração de pessoas gritando palavras de ordem, defesa de uma candidata, de outro candidato, e é isso. Aqui em cima, de repente, em alguns momentos é interrompida a entrada de votantes, dos advogados para o local de votação, devido ao número de pessoas, ao grande número de pessoas que está aqui. Outro fato também, as pessoas estão tendo dificuldade de sair do local pelo fato de que as saídas estão completamente abarrotadas de pessoas. Ok. Muito obrigado pelas informações, Ítalo Cosme, falando direto do Centro de Eventos, onde está tendo a eleição para a presidência da OAB na seccional Ceará. Muito obrigado, Ítalo. Bom trabalho. Muitas participações de ouvintes. Só aqui, ler rapidinho. O José Rebouças Neto diz, aviso ao senhor Bertolucci que o início... Estou habituado. Bortolotti. Que o início do Mais Médicos será em 14 de dezembro de 2018. Ele está dizendo aqui, avisa isso Não entendi. Pro Plínio. O do Mais Médicos. É a recepção das pessoas. Os médicos chegando. Os médicos já estão ocupando as vagas. Tá. Porque eles dependem da chamada da prefeitura, né? Eu quero saber se eles vão ficar nesses locais difíceis. Tem um comecinho de meia-culpa, Plínio. Dizer que assim, os médicos não, aceitaram. Veja só, eu não Se dizia que não tinha médico suficiente, o Brasil provou que há médico suficiente. Não. Vamos com calma. Eu não tenho problema nenhum em aceitar, se isso se provar que eu fiz uma análise errada.
Agora, eu nunca disse que o Brasil não tinha médicos suficientes. O que eu disse é que os médicos brasileiros não queriam ir para esses lugares e, no princípio, não iam. Tanto é que os cubanos foram a última opção. E um médico que eu ouvi dizendo, um repórter perguntou, por que você não se inscreveu antes, já que se inscreveu agora? Ele disse que as entidades cooperativas fizeram um terrorismo tão grande que, segundo essa pessoa, que os médicos refluíram. Agora, que sempre teve médico para ir para esses lugares, tem. O que acontecia é que eles não queriam ir. Mas Se querem ir agora, ótimo. Se eles ficarem lá, eu vou dizer, fiz uma análise equivocada sem problema nenhum. O que eles afirmam que vamos ao intervalo. grande dificuldade nas inscrições. Vamos a um rápido intervalo. Na volta, temos muitas mais participações de ouvintes e mais debate aqui. Plínio Bortolotti e Rodrigo Marinho. Até já, são 10 horas e 41 minutos. Debates do Povo.
Bertolucci, nem... Não tem problema não, já estou habituado a falar Tá meu certo. nome de várias maneiras. E Eu o, aceito e o todas. Rodrigo Marinho também aqui. Mais fácil o participando sobrenome, né? O Rodrigo Marinho é mais fácil. Muito bem. Eu convido aqui de novo os ouvintes, né, que participam sempre aqui do programa pelo telefone 85-3066-4030, pelo nosso WhatsApp 981665589. Já tem aqui o resultado da enquete para a escolha do tema do programa da próxima sexta-feira. A opção vencedora foi a opção 2. Redução da maioridade penal. Este será, portanto, o tema do debate do povo da próxima sexta-feira com a Sociedade de Debates. Muitas participações de ouvintes aqui, não vai dar para eu ler todas, mas deixa eu ver alguma. Um ouvinte sugere uma pauta para discussão. Ateísmo. Não é fácil ser ateu num país de maioria cristã, diz o Francisco Lima. É verdade. É uma pauta boa mesmo, Francisco. Vamos anotar aqui. Acho que vale é um boa para a debate. Sociedade de Debates. Talvez. Né? Vamos Legal. ver. O Jorge Medeiros, ouvindo vocês aqui dos Estados Unidos. Muito obrigado, Jorge. Tá bem pertinho do Olavo Carvalho lá, o teórico do guru do Bolsonaro. Exatamente. Aqui o nosso ouvinte, João Pedro, do Monte Castelo. Rodrigo Marinho, alguma das reformas econômicas ocorridas na Nova Zelândia nos anos 80 seriam aplicáveis ao Brasil? Com certeza. Quer saber também sua opinião a respeito do modelo de concessões do governo Dilma e sugere que você poste seus debates da CBN no seu canal do YouTube. Estão lá. Já estão lá, né? Muito bem, mais participações aqui. Deixa eu ver, tinha uma aqui que eu queria ler, que eu passei. Sim, aqui um mediador, é o Francis do José Walter. Ele diz: mediador, deixa o Plínio falar, homem. Pô, tá mal, Plínio. Acho que eu não O tô pessoal te tá deixando. com pena de mim. A facção do Bichinho, do tem Plínio, tanta que pena coitadinho aqui, dele, né, cara? nem briga, né? Briga pouco. E aqui, muito bem, tem aqui um outro que diz: o Lula sendo o maior larápio da nação, bem merecido. Nossa, aqui o cara vai fundo aqui na reclamação, nos adjetivos aqui, reclamando do Lula. Muito bem, eu queria ouvir a opinião de vocês, antes da gente continuar aqui, faltam 9 minutos e 40 para a gente encerrar o programa de hoje, mas a manchete do Jornal O Povo de hoje, só uma passada rápida aqui, eu ouvi a opinião de vocês. Gasolina no Ceará, queda do preço não chega ao consumidor. Em um mês, o valor do litro da gasolina caiu 24% nas refinarias, enquanto teve apenas 1,8% de queda nas bombas de combustíveis do estado. Representante dos postos culpa a alta carga tributária. É uma dificuldade mesmo, né, Rodrigo, para você que é um liberal, por que esse preço da gasolina demora tanto a cair para o consumidor final, hein? Historicamente, o pessoal acha que posto de gasolina lucra muito, né? Historicamente, o lucro do posto de gasolina são de 3%. Se você conversa hoje com quem está no ramo, o lucro, a atividade desse posto de gasolina é de 1,5%. Mas eu gosto do Rodrigo, a gente faz a pergunta de supetão para ele de surpresa, ele sabe a margem de contribuição lá dos caras do posto. Eu estava conversando, é um cara preparado. Eu estava conversando mesmo, com eles há 3 semanas atrás, falando isso, que eu já conhecia o setor deles, né? Até advogo para alguns postos. E você tem hoje o setor, a lucratividade dele está de 1,5%, tá? É uma lucratividade extremamente baixa, certo? O governo aumentou o ICMS agora nessa virada, disse que não era um aumento, mas era um aumento, aumentou o ICMS absurdamente. Obviamente, assim, fazendo um contraponto, o aumento é repassado muito rapidamente às bombas de gasolina. A baixa não é passada com tanta rapidez. Né? Eles têm estoque para um e estoque para outro. É um ponto a ser analisado nos casos concretos, né? De forma geral, o argumento que eles usam é que a gasolina que está na bomba, em geral, ela fica na tancagem do posto e ela já foi comprada com preço anterior. Preço velho. Então, eles não conseguem atualizar isso. A tendência de manter nesse preço é que eles cheguem a baixar isso no decorrer das próximas semanas. A gente espera que sim, porque raramente os brasileiros veem baixa em preços de combustível, né? Em geral, a gente vê muita alta. Já está pontuando, obviamente, já vê 10 centavos abaixo, você já vê posto de gasolina com 4,49, alguma coisa assim. Eu espero que isso baixe, né? Você pensar em gasolina há algum tempo atrás a R$4 é um número completamente absurdo, né? Mas está... A culpa disso, como eu disse em outro debate com o Plínio, vem antes, né? Vem no monopólio do petróleo, Petrobras, centralização. A Petrobras justifica a baixa do preço no Paraguai lá porque há concorrência. Aqui no Brasil não existe concorrência. O Rodrigo tem que se declarar suspeito para esse debate, que ele advoga para os postos de gasolina. Ó. Não pode chamar. Não posso falar. Não, mas deixa eu dizer, não, é brincadeira, obviamente. Não, mas deixa eu dizer aqui eu já conversei, eu estava apresentando o Povo no Rádio, em substituição à Louisiana, e a Germana foi nos postos de gasolina, a nossa repórter Germana Pinheiro, e de fato ela identificou uma pequena baixa, mas não tanta. E depois eu falei
com o Bruno Huguetti, que ele é um especialista, trabalhou em várias dessas companhias petrolíferas e hoje mora no Ceará, ele é especialista em petróleo e gás. E ele disse para mim o seguinte, que de fato existe esse lapso de tempo para o preço cair, né? Porque a pessoa, o dono de combustível comprou aquele combustível por um preço mais alto, então ele não pode vender por um preço mais baixo. E embaixo do posto está todo o combustível, né? O pessoal não sabe disso, mas tem embaixo daquele posto tem todo um o tanque combustível. imenso. Aí ele disse que isso aí demora 3, 4 dias para cair esse estoque. Agora ele só que ele disse o seguinte, é aí que vai contra o que dizem os proprietários de posto de combustível. Por exemplo, ele disse que nos últimos 30 dias houve uma queda de 20% no preço. Descontando tudo que tem que descontar, ele disse que a queda na bomba deveria ficar entre 10% e 12%. Por aí. Mas ele disse que isso nunca acontece. Nunca. Agora eu estou repetindo o Bruno Huguetti, Ok. porque não é um setor que eu conheço, e eu entrevistei ele hoje de manhã, e por isso que eu estou me Tem lembrando um bem ponto disso que aí. os postos de gasolina falam também, um argumento dado pelo sindicato, basicamente, é que eles afirmam também que o consumo de gasolina caiu muito nos últimos tempos, né? Foi um setor que sofreu muito a crise. Ok, muitas participações de ouvintes, só ler aqui mais algumas delas. O Edmar, da Praia do Futuro, diz: parabéns pelo debate e a todos os envolvidos. Infelizmente, no Brasil, o analfabetismo funcional vive uma fase sem fim. Quando existe um debate dessa categoria, poucos se importam. Não são tão poucos não, Edmar. Temos aqui os nossos ouvintes e muitas participações. Mas quanto mais gente participar, quanto mais gente se envolver e debater, de fato, acho que é bom para todo mundo, para a sociedade, para todos nós. A Célia Moraes, do Jardim Guanabara, diz: concordo com o Plínio, estou pagando para ver os médicos permanecerem. Isso sem falar que quem perde é a população, porque os médicos brasileiros que aderirem são recém-formados. Aqui o... Tá aqui, por favor, perguntar aos convidados. É o Roberto Costa, administrador de empresas, bancário. Hoje o PT, ele pediu, por favor, perguntar aos convidados. Hoje o PT é considerado uma facção criminosa? É isso. Não chega a tanto. Isso em detrimento de tantos presos indicados e outros com tornozeleiras e outros a caminho. E quem colocou os 56 deputados lá tem indícios e será que são alfabetizados? É isso, Roberto Costa. Você está ácido demais. Outra que pergunta, eu opino se este ponto de vista dele não está muito apartidário, especificamente tomando parte para o PT. Então, não é apartidário, então, seria né? partidário. Né? Eu não lancei ideia nenhuma minha aqui, só eu li de ideias de outras pessoas. Muito bem. Aqui o outro, Marcos Lina, dizendo, acho que respondendo ao outro ouvinte, não deixa o Plínio falar muito, não, porque ele é muito partidário. Mas, enfim, muitas participações. Normalmente as pessoas falam assim, é partidário quem discorda de mim e é partidário quem concorda. É o velho tempo, né? Se você concorda comigo, você é ótimo, maravilhoso, eu sou muito inteligente, muito culto, né? Se você discorda, aí a coisa fica um pouco diferente. É engraçado porque há convergências em várias discordâncias, né? Não tem jeito. A grande graça do debate é mostrar os pontos centrais e, inclusive, visões de mundo diferentes, né? O que eu acho que muito legal aqui, o que eu mais gosto particularmente desse nosso programa, inclusive do de sexta-feira, que é com a Sociedade de Debate, é que são pessoas que, às vezes, de oposições pessoais completamente diferentes, mas elas estimulam e estudam o debate. Ou seja, o confronto de ideias aqui, no caso de vocês dois, não tem essa... Aqui é declarado, né? É declarado mesmo, é absolutamente autêntico o posicionamento de vocês. E no caso da Sociedade de Debate... Tá dizendo, na Sociedade de Debates, a pessoa não escolhe o tema que vai Exatamente. defender. Pode ser contra aquele tema, mas ela se força a defender. E esse é o grande treinamento da Sociedade de Debates, que é muito interessante. E acho que é um treinamento legal, assim, bacana para a sociedade, pessoas perceberem assim, que o debate em si, né, você se colocar nessa alteridade, como eles chamam, se colocar no local do outro, é muito saudável, é estimulante intelectualmente e é muito bom para a convivência e para o crescimento do todo, né? A dialética socrática, ela traz isso, né? O ponto do lado do outro, fazer a tese e a antítese para chegar à síntese, né? Eu tenho mais dois argumentos que o PT usa. Então vai, por favor, já faltam 2 minutos só para acabar o programa. Que o PT usa, que nunca se investigou tanto quanto hoje, né? Esse é um argumento repetido e reiterado pela turma. O José Eduardo Cardoso, inclusive, abandonou o Ministério da Justiça porque havia um pedido expresso, né, do governo federal em que ele interferisse na Lava Jato. Inclusive, essa foi a justificativa que ele chegou a falar. O Delcídio do Amaral chegou a ser preso por isso, né? Um ligado aí, que era ligado também, era o líder do governo no Senado, e chegou a ser preso por essa razão de interferência na Operação Lava Jato. E, por fim, a última, que para mim delas é totalmente a mais risível, é que a culpa é da mídia. Essa, para mim, é a mais risível de todas, né? A culpa é da mídia. Engraçado que grande parte da mídia é alinhada com o pensamento mais à esquerda.
Certo? Não que seja bom ou seja ruim, mas a culpa é da mídia, para mim, é a pior de todas, porque descaracteriza toda essa visão sobre isso. Na prática, os 5 argumentos são falácias absurdas para justificar o crime cometido por membros do PT. Ok. Plínio, antes aqui de passar a palavra para você, aqui o Martins Rodrigues, do Acaracuzinho, diz: o Lula é o pai dos pobres e a mãe dos ricos e o Plínio é o nosso porta-voz. Muito bem. Gostou, Bom, né, Fê? Não, vamos lá, 10 segundos para as suas palavras finais. Essa questão de atacar a imprensa, eu já escrevi várias questões também achando isso horroroso. Aliás, é a especialidade do Jair. A esquerda está ficando muito atrás nesse ataque à imprensa, porque o Jair Bolsonaro é aquele que hoje diz que a imprensa não vale nada, não sei o que e tal. E isso é muito ruim, eu acho muito ruim para a democracia você fazer ataques genéricos à imprensa. Você criticar um jornal ou outro, uma matéria ou outra, mas você considerar que a imprensa é um mal em si, como o Jair Bolsonaro faz, eu acho que isso é um ataque direto à democracia. E a esquerda, em certa medida, também faz isso. Eu acho que é completamente equivocado. É aquela história, quando discorda de um lado, é o que a gente estava falando um pouco antes, né? Quando discorda de um lado, a imprensa é ruim. Quando discorda do outro, a imprensa é boa. Né? O Jorge ouve uma frase atribuída a ela, diz que imprensa é quando você fala o que as pessoas não querem ouvir. Publicidade é quando vocês falam o que elas querem ouvir. Eu acho que a função da imprensa é exatamente fazer contrapontos e demonstrar a situação que está. Não é para estar subserviente a governo nenhum. Muito bem. Agora eu vou encerrar aqui o programa com uma mensagem muito legal que eu acabo de ver aqui de um ouvinte dizendo assim: bom dia, me chamo Marcelo Zanotto, ouço o Povo CBN aqui em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Ótima conversa, enriquecedor o que ouço agora pela manhã. Parabéns. Muito obrigado, Marcelo Zanotto, pela audiência. É ótimo ter a participação sua e de nossos ouvintes, todos os nossos ouvintes. Hoje lemos aqui mensagens dos Estados Unidos, interior do Ceará. Enfim, muito obrigado a todos que nos acompanharam no programa de hoje. Que tivemos trabalhos técnicos de Kiko Gomes, produção de Alan Dantas, assistente de estúdio Nala Jasmine, editor-chefe Ítalo Coriolano, diretor responsável Eric Guimarães. Direção-geral de jornalismo, Arlen Medina Neri. Apresentação, Marcos Tardan. Na sequência, você fica com o repórter CBN e em seguida CBN Brasil. Até amanhã. Rodrigo Marinho e Pino Bortolotti aqui conosco. Tchau.